E bem-vindos aqui ao Janela da Bíblia, nosso encontro bíblico semanal aqui pela TV, aqui, claro, pela TV Evangelizar, a rede católica da igreja. Muito obrigado por você que nos ouve, que participa aqui do nosso programa, que envia os seus testemunhos, as suas dúvidas. E quero começar o nosso programa de hoje, claro, desafiando você, desafiando os nossos conhecimentos bíblicos. Vamos ver qual é a nossa pergunta bíblica de hoje? Onde estava Samuel quando foi chamado por Deus? Colhendo frutas no campo, pastoreando seu rebanho, dormindo ou comendo? É um desafio, né? Vamos ver se você se lembra. No final do nosso programa nós voltamos com a resposta. Junto com o nosso quiz bíblico, quero também fazer o nosso momento Tira Dúvidas. Vamos ver qual é a nossa dúvida bíblica de hoje. Marcos de Maringá nos escreve perguntando: por que entre os apóstolos não havia mulheres? Olha, essa é uma dúvida bíblica que, no geral, as pessoas têm e trazem muito nos nossos cursos de Bíblia. E a resposta é mais simples do que parece. Na época de Jesus, as mulheres eram proibidas de, em público, dirigir-se aos homens. Elas sempre deviam estar acompanhadas e não podiam falar abertamente com os homens. Você deve se lembrar, por exemplo, do episódio da Samaritana no poço. Quando Jesus vem conversar com ela, ela fica meio assustada e fala: olha, como é que você se dirige a mim? Você, ainda mais, sendo judeu e eu sendo uma samaritana. Por isso, claro, quando Jesus escolhe os seus discípulos, ele também escolhe mulheres. E nós acreditamos que ali entre os 72 discípulos que os evangelhos nos apresentam, claro, haviam mulheres. Entretanto, se Jesus escolhesse discípulas que anunciassem o evangelho abertamente, elas correriam risco de vida. Assim, naturalmente, Jesus apresenta um avanço gigante na acolhida das mulheres, junto do plano de Deus e junto do discipulado, já que no mundo judaico as mulheres não podiam estar junto com os mestres, ser discípulas. Entretanto, Jesus, protegendo as mulheres, vai colocando elas de forma gradual dentro do caminho do reino de Deus. Ok? Por isso, claro, Jesus acolhia as mulheres e apresenta uma postura de um avanço gigante, mas Jesus vai indo com calma. E depois a igreja, especialmente com Paulo, e com o começo do cristianismo, apresenta uma posição especial das mulheres junto do mundo cristão, da família cristã que se reunia ali no começo. Ok? Que bom poder tirar as nossas dúvidas e que bom também poder fazer o nosso estudo bíblico, não é verdade? Por isso vamos abrir juntos a nossa primeira janela da Bíblia, que é o estudo bíblico. E nós continuamos, claro, estudando o Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos ver o episódio de Chamado dos 12. Vamos conferir. Marcos capítulo 3, versículos 16 a 19, diz o seguinte: ele constituiu, pois, os 12, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o entregou. A nossa passagem de hoje, então, mostra a lista dos 12 apóstolos, assim como eles foram convocados para participar do reino de Deus e da família dos 12 próximos ali de Jesus. Será que tinham favoritos entre os 12? Vamos falar sobre isso hoje. Para entender um pouquinho melhor a nossa escritura, vamos ver a nossa primeira chave de leitura de hoje. O número 12. Afinal, o que significa 12 na Bíblia? Esse vai ser hoje, na verdade, o nosso tema da curiosidade bíblica, mas já adiantando o nosso assunto, o número 12, geralmente na Bíblia, tem uma característica de número de escolha. O número 12 está marcado já na história de Israel pelos 12 filhos de Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel, né? E assim os 12 representam todo o povo de Israel. Quando Jesus chama 12, portanto, ele está querendo dizer que ele está construindo e constituindo um novo povo em Israel, ok? A nossa segunda chave de leitura de hoje é a seguinte, acompanhe comigo. A mudança de nome. Você viu que, pelo menos ali, nos 3 primeiros chamados, Jesus modifica o nome deles. Olha só o texto bíblico. Impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, o filho do trovão. Ou seja, para os 3 primeiros, os 3, você sabe, são aqueles preferidos de Jesus, que estão no núcleo ainda mais íntimo, mais próximo do Mestre. Quando ele sofre, por exemplo, a agonia lá no Monte das Oliveiras, ele chama para estarem com ele quem? Você se lembra? Pedro, Tiago e João. Justamente esses 3 que estão no núcleo mais próximo de Jesus.
São os três também que inclusive participam lá da transfiguração, aquela imagem de Jesus revestida de glória no Monte Tabor. Para esses três há uma mudança de nome. Sabe por quê? Na Bíblia, no geral, quando há mudança de nome, há também uma mudança de missão. E é justamente esse processo bonito que Jesus faz com seus apóstolos, que resgata o Antigo Testamento, quando Deus também, em vários momentos de vocação, muda o nome daqueles que ele escolhe. Olha só, quando nós temos, por exemplo, o chamado de Abraão, Deus também muda o nome dele. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5, diz: "E não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações." Também para a esposa de Abraão, Sara, o seu nome é modificado. Olha só. Em Gênesis capítulo 17, versículo 15, diz: "A tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome é Sara." Então aqui tem um significado teológico interessante na mudança de nomes. Ainda que haja algumas controvérsias entre os biblistas, Abrão significa pai de um povo e Abraão significa pai de uma multidão, já que Deus havia prometido para Abraão uma descendência numerosa como as estrelas. Sarai significa minha princesa, porque, claro, Sara era a princesa de Abraão. Quando ela é chamada por Deus para ser mãe de todo um povo, o seu nome já não é mais minha princesa, mas é princesa, a princesa de toda uma geração. E vamos conferir comigo qual é a nossa terceira chave de leitura do nosso texto de hoje. A ordem dos nomes. Veja bem que interessante. Na Bíblia, geralmente quem aparece em primeiro lugar é aquele mais importante. Quem está em primeiro lugar na nossa lista? Veja ali. Em primeiro lugar aparece Pedro. E Pedro, claro, o cabeça da igreja, o chefe da igreja, por isso ele é o primeiro nome que tem que aparecer. E o último nome, qual é? Você prestou atenção? O último nome é Judas Iscariote, né? Aquele que entrega Jesus. Por isso, na Bíblia, no geral, nós temos essa ordem de importância como um mecanismo interessante de valorizar alguns discípulos e de valorizar uns aspectos teológicos também fundamentais, ok? Vamos fechar nossa janela do estudo bíblico e vamos abrir juntos a janela da vida. E falando da vida, nós falamos também de chamado, mas não mais o chamado dos 12, porque hoje eu e você também somos chamados para entrar na messe e evangelizar. Entretanto, aqui no novo reino construído por Jesus, o chamado de Deus, ele implica uma questão muito importante que o Papa Francisco nos lembra. Veja só. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor do espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. Eu sei muito bem, olha, falando de evangelizador para evangelizador, que muitas vezes na nossa história nós temos dificuldades, problemas pessoais, e não é fácil evangelizar quando a vida não anda bem, né? Mas que bom se nós tiramos, como pede o Papa Francisco, aquela cara de funeral, e nós começamos a evangelizar com a alegria do Evangelho. É preciso que o evangelizador leve a alegria de estar participando do reino de Deus, mesmo no sofrimento, aquela alegria que existe da pertença, porque nós somos de Deus. E eu trouxe aqui para você algumas dicas. Dicas que vão ser importantes para que a gente evangelize e no dia a dia, na nossa história, a gente comece a modificar um pouquinho a nossa cara de funeral. Veja só. Algumas dicas concretas, né? Em primeiro lugar, ceda ao seu lugar alguém no transporte público. Que bonito quando alguém faz uma gentileza de graça para nós, né? Doe livros a uma escola. Mande um bilhete de apoio a quem passa por dificuldades. Eu já passei por isso. Mandando bilhete, recebendo bilhete. Naquele momento de maior dificuldade, receber um bilhetinho com uma mensagem ali de força, de motivação. Como faz diferença, né? Telefona para ou visite um idoso que mora sozinho. Eu tenho lá no meu edifício, embaixo do meu apartamento, uma senhora que vive sozinha. É que bom poder visitá-la de vez em quando e alegrar um pouquinho a vida dela e a minha também. Dê comida a um sem-teto. Você não precisa dar dinheiro, claro que não, mas dê comida, leve ele para comer ali na padaria, senta junto com ele, conversa um pouquinho, escuta a história dele. Doe sangue, a gente já falou disso, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aqui no Janela da Bíblia. Segure a porta para quem vem atrás, que bom, que gostoso em receber gentilezas, né? E cumprimente as pessoas com um sorriso. Você vai ver que essas pequenas atitudes transformam não só o seu dia, mas o dia também das pessoas que estão ao seu redor. Isso faz toda a diferença, ok? Com isso, nós fechamos a nossa janela da vida e, claro, vamos terminar o nosso programa com a curiosidade bíblica.
Na nossa curiosidade bíblica de hoje, nós vamos desenvolver um pouquinho melhor o significado do número 12 para Israel. E nós já falamos que o número 12, ele se refere aos 12 filhos de Jacó, que se transformaram na base étnica do povo de Israel. Já que quando o povo de Israel se assentou ali em Jerusalém, na terra prometida, no território de Canaã, eles são divididos dessa maneira aqui. São divididos entre as tribos, então cada tribo recebe um pedaço de terra. Por isso a pessoa diz, olha, eu sou da tribo de Manassés, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Dan. E o próprio Jesus, ele é o leão que vem da tribo de Judá, que fica ali embaixo, ao sul, na região de Jerusalém. Por isso, claro, o número 12, ele é o número da escolha. Isso vem de uma multiplicação de dois números fundamentais para Israel, o número 3 e o número 4, que são números que envolvem, em primeiro lugar, a perfeição com o número 3. O número 3 é o número perfeito, ainda que não seja o mais perfeito, que é o 7. E o número 4, que indica a totalidade. Por isso, a totalidade da perfeição, 3 vezes 4, lembra ali da aula de matemática? 12. 3 vezes 4, 12, que é a totalidade, a plenitude da perfeição. A Bíblia fala do número 12 em outros lugares, veja só. Mateus, no capítulo 26, diz: ou pensas tu que eu não poderia apelar para o meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Ou Apocalipse, no capítulo 4, também diz assim: ao redor deste trono estavam dispostos 24 tronos e neles assentavam-se 24 anciãos. Quando o Apocalipse coloca 24 anciãos julgando o mundo, na verdade ele está usando 12 mais 12. Veja só que interessante, quando o Apocalipse mostra junto de Deus toda a humanidade salva, ele coloca os 12 do Antigo Testamento, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel, e os 12 discípulos representando o povo do passado e o povo do presente. E também no Apocalipse nós temos um número bem interessante. Quando se fala da multidão dos salvos, o Apocalipse apresenta o número de 144 mil homens. 144 vem justamente de 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 é o número da multidão. Portanto, aqueles que são salvos para Deus são a totalidade do povo de Israel. Todos podem chamar-se de salvos, com vestes brancas, e junto de Deus, glorificar a vitória de Jesus sobre toda a tribulação e toda a aflição. Portanto, o número 12 é o número da escolha na Bíblia, ok? E claro, nós vamos, antes de terminar o nosso Janela da Bíblia, vamos responder o nosso quiz de hoje. Você lembra qual foi a nossa pergunta? Vamos conferir. Onde estava Samuel quando foi chamado por Deus? Colhendo frutas no campo, pastoreando o seu rebanho, dormindo ou comendo? Se você respondeu a alternativa C, dormindo, você acertou. Samuel estava dormindo quando ouve a voz de Deus, o despertando de seu sono. E claro, quero convidar você a escrever para nós, a tirar suas dúvidas bíblicas e a juntos construirmos o nosso Janela da Bíblia. Já que você sabe, aqui é o nosso momento de encontro bíblico pela TV. Quero dizer para você, fique com Deus e juntos caminhamos, permitindo que a palavra seja fonte de vida na nossa história. Fique com Deus, amigo. Até logo, viu? Tchau, tchau.